todos os dias acorda e fala: eis-me aqui, Senhor, me usa para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Onde existe uma esterilidade, um diagnóstico, uma impossibilidade, uma área da sua vida que parece estar seca, o Senhor vai abrir rios no ermo. Os nossos filhos são flechas na mão do guerreiro. Seu filho nasceu exatamente no dia e no horário que Deus queria que ele nascesse, porque Deus tem um propósito determinado para ele ser um libertador nessa geração. Hello, lindeza! Eu sou Mariana, do Graça de Mãe. A história dessa mulher que nós vamos conversar hoje, uma mulher improvável que vivia debaixo de uma condenação e Deus olhou para ela. A mulher de Manoá. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, aproveitar como a gente está tendo as transmissões, agradecer a quem está nos ouvindo, que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem receba realmente com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu vou falar que vocês conhecem essa mulher. Sabe por quê? A mulher de Manoá, ela é a mãe de Sansão. E eu quis trazer como a mulher de Manoá, porque é assim que ela é apresentada na Bíblia. Então, a história dela está lá em Juízes 13, quem quiser abrir, para a gente ir acompanhando. Lá em Juízes 13, no versículo 2, já começa dizendo assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Então, essa mulher, ela já é apresentada na largada, não é nem falado o nome dela, mas é falada a condição dela, a limitação que ela tinha, sabe? Então, eu fiquei imaginando como essa mulher se sentia por ela ser apresentada assim, né? O constrangimento, a angústia que existia no coração dela por ela ser uma mulher estéril. E aí, quando eu comecei a escrever sobre ela, o Senhor me lembrou de um versículo que está lá em Crônicas 16:9, não precisa abrir, mas ele diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Então, esse versículo, ele é muito poderoso, porque ele não fala de um Deus que apenas vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, mas é um Deus que ele procura. A palavra fala que os olhos dele passam por toda a terra, procurando pessoas que tenham um coração voltado para ele. E essas pessoas que têm um coração voltado para ele, ele quer demonstrar o seu poder e a sua força em favor delas. Então, quando eu li sobre a história da mulher de Manoá, eu não tenho dúvidas de que o coração dela era um coração voltado para o Senhor. E Deus encontrou a vida dela. E ele quis mostrar a força e o poder dele através dela. Porque lá no versículo 3, a palavra continua dizendo o seguinte. Versículo 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Então, os olhos do Senhor enxergaram a mulher de Manoá. O Senhor enxergou a fraqueza dela, a angústia dela, a limitação dela. E ele não só sabia do problema que ela passava, mas ele agiu em favor dela. Ele enviou um anjo para dar uma boa notícia para ela, para liberar uma promessa sobre a vida dela. Porque quando Deus decide gerar algo, nenhuma limitação humana pode impedir do Senhor agir. E foi assim na vida da esposa de Manoá, e é assim na minha e na sua vida. Então recebe essa palavra em nome de Jesus, porque quando Deus
decide gerar algo, nenhuma limitação humana pode impedi-lo. Se Deus quer gerar algo na minha e na sua vida, nenhuma limitação vai impedir que Ele age em nosso favor. Deus não está limitado a diagnósticos, Deus não está limitado a circunstâncias, Deus não está limitado às impossibilidades. O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele age em nosso favor. E a mulher de Manoá, ela vivia numa condição de esterilidade biológica. Ela não podia gerar filhos, né? E às vezes tem mulheres que estão escutando essa palavra e vão se identificar com a condição dessa mulher, fisicamente. E aí eu quero te dizer que a esterilidade biológica não é uma sentença sobre a sua vida. Ela não define a sua capacidade de gerar vida, porque gerar vida vai muito além do ventre. Deus, Ele colocou sementes nas nossas vidas, sementes de dons, de propósitos, e essas sementes elas vão frutificar de maneiras que talvez a gente nem imagine como. Nem imagine por onde essas sementes podem frutificar. Deus é um Deus que gera vida através de nós. Então, eu quero te dizer hoje que às vezes você não vive uma esterilidade biológica. Como eu disse, né, muitas mulheres vivem essa condição e não é fácil, é angustiante. Só que por mais que a gente não viva uma esterilidade biológica, pode ser que às vezes na nossa vida exista alguma área dela que esteja estéril, que existe uma limitação, um sonho que parece impossível de acontecer, uma promessa que está distante, algo na sua vida que você olha e fala assim, meu Deus, parece que todo mundo consegue produzir algo, ir para frente e vai, e na minha vida parece que tudo fica estagnado. Às vezes você está vivendo uma esterilidade em alguma área da sua vida e eu quero te encorajar a entregar ao Senhor essa área da sua vida que está infrutífera, que está estéril, que está ali diagnosticada com essa condição. E eu quero te encorajar a fazer isso porque o Senhor, Ele é capaz de transformar toda frustração em esperança. Ele transforma toda a tristeza em alegria, toda a esterilidade em doces frutos quando nós entregamos tudo para Ele. E aí eu quero trazer uma palavra para te animar, para te encorajar, para que você possa viver realmente aquilo que Deus deseja gerar através da sua vida. Se a sua vida está estagnada em alguma dessas áreas, as coisas não acontecem, você está se sentindo incapaz, infrutífera, né, impotente diante de algumas situações. Lá em Isaías 43:19 diz assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra é uma palavra que Deus declara sobre as nossas vidas. Eis que faço coisas novas. E Ele pergunta ali, você porventura você não percebe? E às vezes a gente não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo. Mas o Senhor diz que Ele coloca um caminho no deserto e Ele cria rios no ermo. E eu fui pesquisar o que era ermo, porque eu não sabia o que era ermo, literalmente o que era. E ermo é um lugar seco, é um lugar sem vegetação, um lugar sem recursos, ou seja, é um lugar que não produz vida e não tem como viver num lugar, num ermo, né? Então, é aquele lugar da nossa vida que parece infértil. Representa os momentos de solidão, de sofrimento, de espera,
Aquelas situações que parecem que você já perdeu a esperança, aquela oração que ainda não foi respondida, aquela área da nossa vida onde a gente não consegue ver frutos, é um ermo. E a palavra diz, o Senhor promete que até no ermo Ele vai fazer correr rios. Então o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E talvez hoje você olhe para uma área estéril da sua vida e só consiga enxergar aquilo que não aconteceu, aquilo que está difícil, aquilo que o Senhor não fez, o que deu errado, o que você perdeu. Mas o Senhor quer nos lembrar nessa tarde: eis que faço coisa nova. Deus está nos chamando hoje, nos reunindo hoje, fazendo a gente receber essa palavra hoje, porque Ele quer liberar algo novo sobre a sua vida. E você precisa tomar posse desse algo novo de Deus, porque Deus não está limitado à sua esterilidade, Deus não está limitado ao seu diagnóstico, Deus não está limitado às suas frustrações, Deus não está limitado à sua espera. Deus, Ele é especialista em abrir caminhos aonde não existe caminho. Ele faz brotar vida aonde tudo parece ser. E essa é uma verdade que a gente precisa tomar posse em nome de Jesus. E aí, o que parece um lugar estéril para nós, é exatamente o lugar onde Deus quer manifestar o seu poder e fazer nascer algo novo. Por isso eu declaro que no tempo determinado por Ele, tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, tudo aquilo que vai ser gerado por Ele, através de você, o plano de Deus vai se cumprir no tempo determinado por Ele. Porque por mais que às vezes a gente deseja que algumas coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade no nosso tempo, para o propósito de Deus se cumprir, aquilo precisa sim acontecer no tempo e do jeito determinado por Ele. E para a gente poder viver isso, a gente precisa entregar o nosso sonho, o nosso projeto, o nosso calendário para Ele. Porque Ele é soberano, é Ele quem determina todas as coisas. E voltando lá para a mulher de Manoá, quando o anjo do Senhor aparece para ela, dizendo que ela daria à luz a um filho, tem uma palavrinha lá no começo do versículo 4 que me chamou a atenção e eu falei, eu não posso deixar passar essa palavra com as meninas, porque essa palavra faz toda a diferença e ela é muito importante. Olha o que diz lá no versículo 4. Engravidará e dará à luz a um filho. Versículo 4. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Eu vou continuar aqui, tá? Um pouco do versículo. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Essa é mais uma história que eu sempre conto para vocês, que é daquela época que não existia rei, mas Deus levantava juízes, libertadores para o povo que ficava naquele ciclo de fazer o que o Senhor reprova, aí Deus mandava uma opressão, eles viviam na opressão, aí eles se voltavam para Deus e Deus enviava um libertador para o povo. Então, essa é mais uma história. E aí, voltando aqui no versículo 4, a palavra que me chamou a atenção é todavia. Esse todavia, ele é um detalhe muito importante, porque a gente precisa ter a consciência de que se a gente deseja viver o grande propósito que Deus tem para a nossa vida, se a gente deseja viver esse algo novo de Deus, se a gente deseja estar disponível
para aquilo que o Senhor quer gerar através de nós, a gente precisa estar preparado para o todavia. Tenha cuidado. Porque quando Deus quer gerar algo grande, Ele pede atenção, Ele pede cuidado, Ele nos pede posicionamento. E muitas vezes Ele vai também nos pedir algumas renúncias. Aqui na mulher de Manoá, o Senhor disse: não beba vinho e nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Então, ele pediu um posicionamento, uma renúncia para ela. Porque o menino será um nazireu, consagrado a Deus. E calma, que eu sei que essa palavra de renúncia às vezes dá ai meu Deus, né? Dá um certo desconforto na gente. Falar, se for para eu viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou ter que às vezes renunciar, abrir mão, a minha vida vai ficar mais difícil e tal. Isso gera um desconforto, eu sei que gera. Só que quando a gente entrega e alinha os nossos sonhos com os planos do Senhor, o todavia de Deus não é para nos causar medo, não é para fazer a gente desistir, para colocar um obstáculo, para colocar uma dificuldade, mas é um preparo de Deus para com a nossa vida, para que o propósito dele se cumpra. É cuidado de Deus. Quando o Senhor ele nos pede posicionamento e renúncia, é o Senhor nos ensinando que aquilo que Ele está gerando em nós não pode ser carregado de qualquer forma. Não pode ser tratado como algo comum. Se der, deu. Se não der, não deu. É algo muito precioso. É algo gerado por Deus. É algo que, enquanto para nós ainda a gente nem sabe o que é, Deus já sabe lá o final do que vai acontecer. Deus já sabe todo o processo. Então, quando Deus nos pede todavia, tenha cuidado, é porque Ele está preparando o nosso coração para a gente assumir com responsabilidade e temor aquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí a palavra diz que o menino seria um nazireu. E nazireu era uma pessoa consagrada a Deus por um período ou por toda a vida, né? Um nazireu, ele assumia um voto de santidade e aí ele tinha sinais, né? Então, não podia cortar o cabelo, se abster de vinho, não se contaminar com algumas coisas impuras. Então, o nazireu, ele tinha esse voto e as pessoas reconheciam visualmente até o que era um nazireu, né? Então, o filho da mulher de Manoá, que era Sansão, Deus, o anjo, quando ele falou, ele já disse que ele seria um menino separado, porque ele tinha um propósito especial, ele seria levantado como um libertador de Israel. Então, para Deus frutificar algumas áreas estéreis da nossa vida, a fim de que a gente cumpra o nosso chamado, existe um caminho de separação, de consagração, de alinhamento com a vontade de Deus. E nesse caminho, nem tudo que parece normal para o mundo é compatível com aquilo que Deus está gerando em nós. E não porque seja o que Deus às vezes nos pede como posicionamento seja pecado ou errado, uma condenação. Mas determinados propósitos exigem determinados posicionamentos. E isso é muito individual. Eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque eu não quero que seja uma palavra que gere um peso. Mas às vezes a gente precisa ter a consciência que Deus vai nos pedir posicionamentos específicos. Às vezes o que Deus pede para eu me posicionar, Ele não vai pedir para Ana, porque o chamado que Ele tem para a minha vida é diferente do dela. Então, não existe condenação, não existe peso, mas para cada propósito, Deus exige um posicionamento. E aí, é o Espírito Santo
quem nos revela. O Espírito Santo que vai nos revelar no que a gente precisa tomar cuidado. E isso eu quero falar com muito temor para vocês, sabe? Porque é o Senhor quem fala conosco. Às vezes vão vir pessoas e vão exigir certos comportamentos, falar que você deve ou não deve fazer isso. E eu sinto que, de falar para vocês, busquem no Senhor, peça a confirmação do Espírito Santo. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas vivendo um peso e debaixo de uma culpa, porque teve que fazer renúncias e se posicionar diante de coisas que foram instituídas por homens e não por Deus. Então, o chamado de cada uma de nós, ele é específico. E se é específico, é o Espírito Santo quem nos conduz. E claro que ele vai usar pessoas para nos trazer palavras de Deus, né? O Senhor, ele vai agindo, mas não deixem de pedir para o Espírito Santo trazer a confirmação. Não deixem de buscar na palavra de Deus a confirmação daquilo que ele te pede. Porque quando a gente se posiciona diante de algo que o Senhor nos pede, aquilo nunca vai ser um peso. Aquele posicionamento vai ser uma bênção na nossa vida. Então a gente precisa buscar no Senhor esse discernimento, esse cuidado, para a gente não tomar decisões posicionamentos que muitas vezes não é o chamado de Deus para a nossa vida. E aí lá na frente muitos desistem, muitos se frustram, muitas pessoas estão distantes do Senhor e da igreja por causa de posicionamentos que não foi o Senhor quem pediu. Eu tentava engravidar da Maria Clara e foi um processo de espera, foi um processo difícil. Para quem está passando é uma eternidade. E o processo de você tentar engravidar é algo muito frustrante, muito angustiante, né? E só que esse processo de espera na minha vida foi algo que foi preciso eu passar por isso, e hoje eu entendo, para que o Senhor alinhasse o propósito dele com o meu sonho de me tornar mãe. E o Senhor, na época, eu e Itamar, a gente passou por uma experiência parecida com essa, de Deus dar uma promessa e pedir um posicionamento, pedir uma renúncia para aquele momento. E a gente fez isso com muito temor, por isso que eu estava falando para vocês, a gente precisa buscar no Senhor. A pessoa que deu a promessa, que liberou uma palavra sobre a minha vida de Itamar, que foi a minha mãe, ela foi com muito temor e ela falou: o Senhor me pediu para entregar isso para vocês, só que eu vou pedir para vocês orarem, para vocês buscarem essa confirmação e não fazer nada só porque eu estou falando, mas vocês têm que sentir essa confirmação da parte do Senhor. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu e Itamar, a gente buscou o Senhor, a gente recebeu a confirmação, a gente recebeu a promessa, se posicionou, renunciou a algumas coisas e o Senhor foi fiel, ele cumpriu a promessa dele. Então, o todavia não é para nos limitar, é para proteger. É um lugar onde Deus ele quer nos levar a um lugar de entrega, de dependência, de reconhecimento de que não somos nós, mas é o Senhor quem gera. A minha experiência de quando o Senhor enviou a Maria Clara para a gente foi exatamente essa. Não está no meu poder a decisão de ser mãe ou não, de gerar um filho ou não. Mas eu tive que entrar nesse lugar totalmente de dependência, de entregar o controle de coisas que eu estava aqui tentando controlar, porque o Senhor queria me levar para esse lugar de dependência. Esse lugar de entender que a Maria Clara, o Samuel e o José não viriam para a minha vida somente para realizar o meu sonho de ser mãe, somente para me dar uma família bonita, para eu tirar uma foto bonita, para eu viver momentos felizes com eles. Não!
Deus, ele fez a gente viver um momento de espera para alinhar o propósito dele com o meu sonho do Itamar. De ter filho, sim, filho é uma bênção, a gente tem que desejar. Mas a gente entendeu que os nossos filhos seriam enviados pelo Senhor para que eles cumprissem o propósito que Deus tinha para a vida deles. Então foi por isso que Deus não me enviou a Maria Clara um ano antes. Porque Deus, que quando Ele gera, Ele tem um propósito. Ele gera no tempo certo. Porque Deus tem um propósito. E eu estou falando isso contando o meu testemunho, mas isso também está sobre a vida do filho de cada uma de vocês. Cada criança gerada no ventre de vocês foi enviada por Deus no tempo determinado para cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles. E a gente, como mãe, a gente tem que estar alerta, atenta nesse todavia. Presta atenção. Eu gerei, mas eu tenho esse propósito para esse filho que eu te enviei. E a gente precisa buscar no Senhor discernimento. A gente não pode negligenciar os filhos que o Senhor nos entregou, porque os nossos filhos são dele. Sansão não era da mulher de Manoá, era um homem de Deus, foi um homem de Deus enviado para libertar um povo. Ele tinha um propósito, ele tinha uma promessa. Então, que a gente possa se atentar nesse todavia, porque quando a gente entende que aquilo que Deus está gerando em nós é maior do que aquilo que nós planejamos, isso exige de nós uma postura diferente. E é para este lugar de posicionamento, esse nível maior, esse degrau a mais de maturidade, que eu creio que o Senhor quer que a gente suba. Não é à toa que a gente está aqui se reunindo toda quarta-feira. Não é para simplesmente ouvir uma palavra, ter uma semana abençoada. Se você está se comprometendo a escutar essa palavra, a vir aqui toda quarta-feira, é porque Deus está te preparando para algo novo. Deus está te amadurecendo. Deus está elevando a sua consciência sobre quem Ele é, quem você é, o que Ele tem para a sua vida e o que você tem planejado para a sua vida. Então, eu quero liberar essa palavra sobre você. Algo novo o Senhor está fazendo. E aí, se você sente que Deus te pede algo específico, porque às vezes eu falo por mim, às vezes eu sinto, parece que é para eu fazer isso. Aí você fala, será que é mesmo? Será que é Deus? Será que é da minha cabeça? E a gente fica naquela dúvida. Eu não sei se vocês já sentiram isso, e muitas vezes é o Espírito Santo nos incomodando com algo, com algum posicionamento, que às vezes as pessoas à nossa volta, aquilo é normal fazer, mas por algum motivo Deus está te pedindo algo diferente, porque você é diferente, o seu chamado é diferente. Então, fiquem atentas a esses sinais, sabe? E além disso, seguindo na história da mulher de Manoá, lá no versículo 6, ela fez algo muito importante que me chamou a atenção para pontuar isso com vocês, porque eu acredito que é um princípio muito importante para nós mulheres casadas, principalmente, a gente aplicar isso que ela fez nesses momentos quando a gente sente que Deus está gerando algo novo, sabe? Que Deus está entregando algo nas nossas mãos. O texto diz lá no versículo 6 e 7, eu vou ler, tá? Fala assim, ó. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará luz a um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor,
e disse: Senhor, eu te imploro que o homem que Deus te enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Então, a atitude que eu acho que a gente deve aplicar na nossa vida que a esposa de Manoá teve, foi preciosa, é que ela não guardou para ela aquilo que Deus tinha entregado para ela. Aquilo que o anjo falou para ela, ela não guardou. Ela não caminhou sozinha, ela com aquela revelação, mas a palavra diz que ela foi e contou tudo ao seu marido, né? E o seu marido, ela trouxe o marido dela para aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. E isso nos ensina sobre a importância da gente não caminhar isolada naquilo que Deus tem para as nossas vidas, naquilo que Deus nos confia quando nós estamos aliançadas num casamento. Quando existe aliança, existe a necessidade de diálogo, de transparência, de comunhão. E Deus muitas vezes nos conduz em unidade para que aquilo que Ele está gerando em nós não seja vivido de forma solitária. E a gente precisa fazer isso com os nossos maridos. Às vezes Deus tem falado com você, te entregado coisas e você está guardando para você. E existem coisas que precisam ser compartilhadas, porque Deus está gerando algo em você. E quando nós nos casamos, a palavra diz que nós nos tornamos um com o nosso marido. Então, o que é gerado em mim, automaticamente é gerado na vida do Itamar também, e vice-versa. E aqui eu preciso trazer também, que eu tô falando assim, de que a gente precisa compartilhar, mas eu também quero trazer um alívio para o coração de algumas mulheres que nem sempre se sentem à vontade de compartilhar com o seu marido, porque às vezes o marido nem sempre vai compreender da mesma forma como Manoá compreendeu a esposa dele. Existem mulheres que vivem um casamento onde o marido ainda não conhece ao Senhor, ou não está no mesmo nível ali de sensibilidade espiritual. Às vezes o seu marido até caminha com o Senhor, conhece, mas você está sentindo que assim, espiritualmente tá meio desalinhado ali, sabe? E aí você se sente meio desconfortável de compartilhar algumas coisas por sentir que ele não vai ter aquela compreensão naquele determinado momento. E eu quero te dizer que se você sente que você vive isso, que você está nessa diferença, né, nesse desalinhamento espiritual com o seu marido, peça sabedoria para o Senhor, sabe? Porque nem tudo precisa ser falado de uma vez só, sabe? Mas tudo deve ser vivido diante de Deus com direção, com paz, né? E o marido, sendo cristão ou não, o Senhor, Ele sempre quer que a gente haja com sabedoria e discernimento. Então, se você sente essa insegurança, peça direção para o Espírito Santo. Ore, sabe? Sempre ore antes de conversar. E eu falo por mim. Às vezes eu preciso conversar certas coisas com o Itamar e eu oro antes de conversar. Falo, Senhor, às vezes até de coisas relacionadas a sentimentos. Tô chateada que fez isso para mim e tal. Eu oro, eu falo, Senhor, me dá sabedoria para poder falar isso para Ele. Para o que eu me abrir não gerar um desentendimento, uma discórdia, sabe? Espírito Santo, vai à frente da nossa conversa para que haja paz, para que ela gere vida e não morte no meu casamento. Então eu quero encorajar vocês a fazerem isso. Não deixem de compartilhar nada com o marido de vocês. O que sustenta um casamento é a transparência. E quando a gente faz isso, fortalecida pelo Senhor, a gente não precisa temer. A gente pode ser quem nós somos. A gente pode falar aquilo que está no nosso coração. Mas é importantíssimo a gente colocar diante de Deus antes, né?
é algo que eu vivo e eu posso falar para vocês, eu tenho certeza que muitas de vocês também já tiveram experiências assim, e é maravilhoso ver quando às vezes você quer compartilhar algo ali delicado e você consegue, com a graça de Deus, conduzir uma conversa pacífica, né? Então, às vezes é uma situação mesmo que Deus está colocando no seu coração e você precisa abrir um projeto, algo novo, e aí às vezes você fala assim, ai meu Deus, tinha uma fase que eu estava cheia das ideias, cada dia eu chegava com, quero fazer isso, não quero mais fazer aquilo, quero fazer isso. Aí eu falava, ai Senhor, como é que eu vou conversar com o Itamar? Já vai me dar bronca, né? Ah não, de novo, você com uma ideia nova, né? Então às vezes a gente vive uma fase que você fala, ai, não vou nem contar pro meu marido, não vou nem falar, eu vou lá, eu vou fazer e depois eu me viro. Não, Deus quer transparência, unidade, não tenha medo, compartilha, mas ora antes, esse é o segredo. E aí, a minha oração é que os nossos maridos sejam como Manoá, sejam homens que tenham a mesma sensibilidade que ele teve, sabe? E essa é uma oração que a gente precisa fazer pelos nossos maridos também. Senhor, alinha os seus sonhos, alinha os sonhos do meu marido com os seus sonhos. Coloca no coração dele qual é a sua vontade. Alinha o meu coração, a minha vida espiritual com a vida do meu marido. Quando a gente sente que um tá a mais que o outro, a gente precisa ligar um todavia. Presta atenção. Vocês estão caminhando juntos. Então, se um espiritualmente está aqui, o outro está aqui, vamos pedir para o Senhor alinhar. Ah, um está ficando mais. Alinha. Unidade. É isso que o Senhor tem para a nossa vida, para Ele poder gerar o propósito que Ele tem para cada uma de nós. E aí no versículo 8, eu acabei lendo, a gente vê a atitude bonita de Manoá, porque quando ele recebeu o que a mulher dele contou para ele, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. Ele foi para o Senhor e ele orou, e ele pediu, ele falou, Senhor, esse homem que o Senhor enviou, manda ele de volta, porque se o Senhor vai nos enviar um filho, eu quero saber, quero receber as instruções de como eu devo proceder quando esse menino nascer. E essa atitude revela um coração de alguém que não apenas quer receber uma promessa, mas de alguém que também quer entender como caminhar com responsabilidade diante da promessa que Deus deu. E Manoá não se contenta apenas com a notícia do milagre. Ele busca direção para o processo. Ele entende que aquilo que Deus está gerando é sagrado, é sagrado demais para ser vivido sem instrução, sem sabedoria, sem responsabilidade. E eu vejo muito temor no coração dele. E eu peço que o Espírito Santo gere esse mesmo temor na minha e na sua vida, na vida dos nossos maridos. Sabe, muitas vezes a gente fica tão preocupada em saber qual é a vontade de Deus. O que Deus tem para mim? Qual é o meu propósito? Né? Fica orando, pedindo para Deus mostrar. E às vezes o que Deus tem para a nossa vida a gente até já sabe. Só que a gente não consegue frutificar, a gente não consegue avançar, porque a gente esquece de fazer essa oração de Manoá. Deus, me instrui. O que eu tenho que fazer nesse processo? Essa oração é muito importante, sabe? Para Deus nos mostrar o plano, o desejo, o propósito que Ele tem para nós. Como eu posso fazer segundo a sua vontade? E às vezes a gente quer viver o plano de Deus, só que do nosso jeito, seguindo o nosso caminho, a nossa lógica. Então, isso é algo que o Senhor tem me ensinado e eu quero te encorajar a viver assim, sabe? Diante daquilo que Deus tem te entregado, escuta o que eu vou te dizer, quando Deus libera uma promessa, Ele também libera a direção. Mas a gente precisa buscar. Quando Ele anuncia um propósito para a nossa vida,
ele também abre o caminho no deserto. É promessa de Deus. Manoá nos ensina que a gente não precisa somente crer, não basta a gente somente crer no Deus que vai fazer, mas é preciso buscar sabedoria para viver aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus, Ele é um Deus responsável. Ele não vai nos entregar algo se a gente não tiver maturidade para conduzir aquele processo, para que o nome dele seja glorificado. E aí, isso nos ensina a não querer apenas olhar para o resultado, mas também para o processo. Porque quando a gente entrega os nossos sonhos e se dispõe a viver o que o Senhor tem para nós, a gente deve deixar que realmente aquele versículo que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então a gente deve deixar que o Senhor seja a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho, confiar na promessa, crendo que a vitória já foi estabelecida por Ele. E quando a gente entende isso, a gente não se preocupa com o final, a gente só foca em buscar sabedoria, o discernimento, para poder viver com responsabilidade. Então, busque instrução para andar corretamente em cada etapa do processo que o Senhor tem para a sua vida. Porque o Senhor, Ele tem prazer em nos ensinar. Não é gostoso quando um filho seu vem e fala: mamãe, me ensina a fazer isso? Você vai com todo carinho e aí você vê que ele vai aprendendo e vai chegando naquele resultado final. E aí você vê que você fez parte daquele processo. Ensinar um filho a andar de bicicleta. Quantas vezes você vai ele correndo ali. Um pai e uma mãe se alegram em participar do processo. Um pai e uma mãe se alegram em instruir um filho, em ensinar um filho. Tem uma coisa que me deixa nervosa, é quando eu quero ensinar uma coisa e as crianças falam: não, eu já sei. Falou: epa, vamos baixar aí essa crista. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? Deus vem com todo amor, com toda paciência, com todo carinho, a gente nem presta atenção. Tá bom, já sei. Né? E Deus, Ele quer nos levar a ter essa maturidade, né, diante dele. Então, finalizando a história, a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Manoá, o anjo do Senhor voltou, apareceu para a mulher dele, e aí ela correu chamar ele, e ele perguntou, o anjo confirmou realmente tudo que o Senhor tinha prometido, e na hora eles ficaram tão felizes que até Manoá falou: a gente pode te oferecer uma oferta, como que chama? Um holocausto, né? E o anjo falou assim: não, para mim não, mas vocês podem oferecer para o Senhor. E isso me ensinou que quando as coisas estão caminhando na nossa vida, quando a gente se alegra com aquilo que o Senhor nos entregou, com aquilo que Ele nos prometeu, quando as coisas estão dando certo, a gente tem que tomar o cuidado de não querer oferecer a honra a quem não é devido, sabe? Não dê a glória daquilo que o Senhor gerou na sua vida para outra pessoa. E esse anjo me ensinou isso, porque ele falou: não é para mim. Eu só sou um mensageiro. Eu só fui usado por Deus. Quem merece a adoração, o holocausto, é o Senhor. E a gente precisa se atentar a isso. É claro que Deus vai colocando pessoas no nosso caminho, usando situações, abrindo portas, né? Mas a nossa oferta de adoração, de gratidão, ela deve ser totalmente oferecida ao Senhor, porque é tudo por meio dele. E a gente precisa tomar esse cuidado até com a gente mesma, porque às vezes a gente começa tão dependente, mas a gente vai aprendendo a caminhar com as nossas próprias pernas e começa a achar que o que está acontecendo é por mérito próprio, né? E não, é sempre do Senhor. Então, esse temor
precisa ser gerado no nosso coração. E aí eles prepararam o cabrito, ofereceram um sacrifício sobre uma rocha, e enquanto o holocausto era oferecido, a palavra diz que subiu uma chama do altar em direção ao céu. E aí quando eles viram, essa era a presença de Deus, eles se prostraram com o rosto em terra, porque é inevitável quando a gente se depara com a presença de Deus, não tem como a gente não se render a Ele, né? E aí, tomados de temor, Manoá disse para a mulher dele: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Ele ficou com medo. E aí, a palavra diz que a mulher dele acalmou ele. E ela disse: se o Senhor tivesse a intenção de matar a gente, ele não teria aceitado o holocausto, a oferta de cereal, e ele nem teria revelado todas aquelas coisas e nem anunciado o nascimento de um filho. Então, gente, olha o papel de uma mulher. Olha o que Deus quer da gente. A atitude que Ele quer que a gente tenha. De acalmar. Quando Deus entrega algo para sua casa, para sua família, e você vê que dá uma, ai meu Deus, aquele medo, Deus te levanta para acalmar o coração daqueles que o Senhor chamou. E aí, se você está buscando ao Senhor e Ele tem te revelado coisas, não tenha medo daquilo que o Senhor tem te pedido. Não tenha medo daquilo que o Senhor quer gerar na sua vida. E eu falo isso porque eu sou a mais cagona possível. Muitos medos diante daquilo que o Senhor me pede. Só que a cada dia o Senhor é fiel. A cada dia o Senhor me surpreende com o seu amor. Porque não sou eu, é Ele através de mim. Então aquilo que Deus tem para sua vida, não é você que vai ter que ser forte o suficiente, ser corajoso o suficiente. É Ele que vai te dar coragem. É Ele quem vai te dar sabedoria. É Ele quem vai agir através da sua vida. Nós somos apenas instrumentos. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. É a minha oração de sempre, essa. E essa deve ser a sua oração também. Todos os dias acorde e fala: eis-me aqui, Senhor. Me usa para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu compartilhei com uma amiga e eu quero compartilhar com vocês também. Quando Deus nos tira da esterilidade e Ele gera algo em nós, aquilo que é gerado precisa nascer. E aquilo que vai nascer dói. As dores de parto são inevitáveis. Então, se existe alguma área na sua vida que está doendo, eu sinto que o Senhor quer acalmar o seu coração hoje. Porque são nesses momentos que o Senhor Ele nos acolhe nos seus braços e Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um versículo que o Senhor me entregou no ano passado, no começo do ano passado. E foi no ano que eu comecei as reuniões aqui. Porque quando Deus gera algo e vai nascer, dói, gente, não é fácil. É desafiador. Você acha que não vai conseguir. Mas Deus vem e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nunca começa uma história pela nossa limitação. Ele começa a história na nossa vida pela promessa que Ele tem para nós. E onde existe uma esterilidade, uma limitação evidente, um diagnóstico, uma impossibilidade, uma área da sua vida que parece estar seca, o Senhor vai abrir rios no ermo. Ele está te dizendo: eu te enxerguei
enquanto os meus olhos passavam pela terra. Eu te escolhi. Eu sei qual é a condição que você estava. Eu sei que você estava estéril nessa área que eu quero te usar. Mas eu te encontrei. Eu sei das suas angústias, eu sei das suas dores, eu sei dos seus traumas, eu sei das suas limitações, eu sei de tudo. Mas eu te escolhi por causa do seu coração. Eu gerei e eu vou fazer nascer o meu propósito na sua vida. Eu declaro essa palavra sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Coisas novas estão surgindo. O Senhor está tirando projetos do papel. O Senhor está frutificando dons, talentos. E eu creio que, se Deus quiser, essa palavra vai alcançar lugares, alcançar o coração de mulheres, onde Deus vai tocar o ventre delas. Antes de eu engravidar, eu recebi uma oração em que me marcou que a pessoa disse: Senhor, abre a madre da Mariana. Eu recebi aquela palavra e eu creio que Deus está tocando ventres, Deus está abrindo madres, Deus está gerando vidas, Deus está curando esterilidade física. O Espírito Santo está agindo. Neste momento, vidas estão sendo fecundadas para a glória do Senhor. Mulheres que estão angustiadas, envergonhadas, frustradas. Deus está tocando no ventre de muitas mulheres. Eu creio em nome de Jesus. Porque Deus está gerando profetas, Deus está gerando homens e mulheres para este tempo. Como eu disse para vocês, a gente faz um plano, a gente gostaria que fosse em determinada data que o nosso filho viesse, mas Deus envia pessoas específicas para um tempo específico. Porque Ele não gera uma promessa quando nós queremos, mas quando Ele precisa enviar flechas específicas para libertar essa geração. Isso está acontecendo agora na vida de mulheres que a gente nem conhece. Mas também, como eu disse, os nossos filhos são flechas na mão do guerreiro. O seu filho nasceu exatamente no dia e no horário que Deus queria que ele nascesse. Porque Deus tem um propósito determinado para ele ser um libertador nessa geração. Um libertador de um mundo que está preso às mentiras de Satanás, às identidades falsas. E eu creio que Deus está nos levantando como mulheres maduras para direcionar os nossos filhos para o propósito que Deus tem para a vida deles. E aí eu quero finalizar dizendo que eu também creio que Deus está curando a esterilidade espiritual de muitas mulheres. Enquanto eu estava escrevendo essa palavra, gente, eu fui sentindo muito de deixar aqui registrado para poder profetizar isso. Esterilidade espiritual é algo que muitas mulheres estão vivendo. Não conseguem se relacionar com Deus, não conseguem sentir a presença de Deus. Parece que não vai, não consigo. E hoje Deus está curando esterilidade espiritual. Mulheres que vão se levantar como Déboras, que a gente já conheceu nas últimas semanas, e vão dizer: eu, Débora, me levantei como mãe de uma nação. Mulheres estão se levantando como mães de pessoas, de propósitos, de projetos, de uma geração, em nome de Jesus. E eu quero que você creia, que você receba aquilo que Deus está gerando em você. Não tenha medo, confie, adore ao Senhor por aquilo que Ele está gerando na sua vida hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e te revelando aquilo que Ele está gerando na sua vida. E o Senhor vai conduzir o processo. É o Senhor que vai te direcionar. Não tenha medo,
Confie, confie, porque aquilo que começa em meio à esterilidade termina em cumprimento de propósito para a manifestação da glória de Deus. Então, no tempo determinado, a mulher deu à luz a um menino e colocou o nome nele de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Eu não sei qual é a área da sua vida que está estéril, mas nessa tarde, Deus está nos tirando da esterilidade. E no tempo determinado, aquilo que o Senhor gerou vai nascer e vai ser uma bênção. E assim como foi na vida de Sansão, o Espírito do Senhor vai começar a agir através de nós. Eu quero muito que você receba essa palavra em nome de Jesus e que essa palavra realmente caia no seu coração e tire toda esterilidade e frutifique e gere vida, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para nós gerarmos vida aonde nós estivermos. Amém, meninas? Se você foi abençoada por essa palavra, compartilha com uma amiga e não se esquece de se inscrever aqui no canal. E também, se você não me segue nas outras redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo e espero que você me acompanhe por lá para a gente poder caminhar juntas todos os dias.